Salut, salut! Galera, hoje eu tenho um convidado mega especial. Temos um engenheiro químico aqui, Matheus, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fez duplo diploma na França, como eu, em engenharia de processos. E hoje está fazendo um doutorado, no segundo ano de doutorado, também em engenharia de processos, engenheiro químico. Muito prazer. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou muito feliz de ter você aqui e fique à vontade. Obrigado, Dusko. O prazer é meu. Sim, claro. Vamos começar falando um pouquinho da tua trajetória até aqui. Como você conseguiu o teu intercâmbio, o Beleza. duplo diploma e depois até o doutorado, né? Então, desde a graduação até o doutorado, se você puder fazer uma breve introdução, eu te agradeço. Claro, claro. Então, fazendo curso de engenharia química, sempre houveram algumas propagandas sobre diferentes oportunidades de intercâmbio e outros projetos complementares à graduação Uhum. lá na UFRN. A princípio, eu gostaria de fazer o Ciências Sem Fronteiras na época. Inclusive, até corri atrás de TOEFL para fazer a proficiência e tal. Sendo que quando estava se aproximando do meu ano de tentar o Ciências Sem Fronteiras, o programa foi extinguido. Ele, né, parou de existir. E então eu fiquei um pouco bolado, né, com isso, e comecei a procurar outras alternativas, assim, porque eu gostaria de ter essa experiência, né? Eu nunca tinha saído do Brasil nessa época, até a graduação, nunca tinha pensado em fazer isso. E aí eu vi que a UFRN, ela tinha um acordo com algumas universidades da França, como essa que eu tô agora, o PPA, e falei, poxa, nem falo francês, nem nada. Falei, putz, para França, nunca imaginei, assim, será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Será que eu tenho o que é preciso para ir e tal? Informei sobre esse processo de intercâmbio, que chama a Bolsa Brafitec. Para quem não conhece, é uma bolsa que envolve várias universidades francesas e brasileiras, é, da CAPES. E é uma bolsa que oferece o duplo diploma. Então é isso. Na época eu não falava nada, né, de francês, Também não. só sabia o merci beaucoup e olhe lá. E aí eu fui ver como eu poderia aprender francês. Na época, poxa, a Aliança Francesa e tal, tudo muito caro. Eu falei, nossa, como é que eu vou aprender francês? Porque tinha que ser pelo menos B1 para ter acesso a essa bolsa. Mesma coisa. E na época em que eu descobri a existência do programa, eu tinha, eu acho que 2 anos para me preparar ainda. Até que eu pudesse me candidatar a essa bolsa, eu tinha 2 anos para me preparar. Então, eu recorri às aulas de francês que tinham na própria universidade, dadas pelos estudantes de letras de francês, o Uhum. Instituto Agora. E eu procurei para ver como é que eram os preços e tal, e realmente era bem mais barato que a Aliança Francesa e tudo. E ainda mais porque eu nasci enfim, porque eu estava morando em Minas Gerais, nasci em Belém do Pará, enfim, não era do Rio Grande do Norte. A universidade, ela me dava alguns auxílios, como auxílio moradia, auxílio alimentação. E eu, enfim, procurei saber, me informei se eu poderia ter acesso também a essas aulas por um preço reduzido ou Sim, gratuito, e sim. realmente eu consegui. Ai, que legal. Consegui ter aula de francês gratuitamente. Resumindo muito, eu acho que fiz 1 ano e meio de aulas no Uhum. Instituto Ágora, é, me deixando então 6 meses para, enfim, fazer tudo que era necessário para tentar a bolsa, ou seja, a prova de proficiência e tal. Então fiz a prova de proficiência, consegui meu B2, que eu fiquei muito feliz. Caraca, parabéns. Não, na E um época ano e não, meio. na época eu tava morrendo de medo e tal, porque eu falei, caramba, e se eu tiver tudo que é preciso para conseguir essa bolsa, menos a língua? Então eu realmente me esforcei para conseguir o B2. Show. O processo de seleção para essa bolsa era basicamente uma mistura entre nota, Sim. entrevista, proficiência. Não, é principalmente isso. E currículo, mas assim, enquanto estudante de graduação, o currículo, não, enfim, não vai ser, né, o que vai, na maioria dos casos, É. Eles pediam muito, diferenciar. como eu vou dizer, pelo menos no meu processo seletivo também foi Braftec, eles pediam participação em iniciação científica ou projeto
não sei, projetos internos estudantis, exatamente a mesma coisa. Também foi, para mim foi bem complicado o francês, porque eu decidi, era uma luta interna fazer intercâmbio, eu tinha muito medo, nunca tinha saído do país antes, tinha muito medo de viajar, tinha muito medo de não me adaptar, até porque se eu fosse com a bolsa da CAPES, eu não poderia voltar, então se eu fosse um ano, eu teria que ficar um ano lá. Então eu tinha muita barreira para poder viajar. E aí eu Uhum. levei tempo para poder assimilar, as pessoas tiveram que passar, as pessoas, né? Meus veteranos começaram a conversar comigo e levou um tempo até eu decidir realmente que eu iria fazer intercâmbio. Então, o intercâmbio era para 2017, viajar em agosto de 2017. Eu tinha que ter a proficiência até maio, início de maio de 2017 também, e eu Uhum. decidi fazer o intercâmbio em dezembro de 2016. Então Caramba, eu tinha 5 meses para poder estudar francês e, caramba. e tirar B1, como você. E Que aí bom que foi conseguiu. pauleira. Consegui. Caramba, não, mas Mas, ralado. mas foi hiper difícil, assim, não aconselho ninguém a fazer isso. Conheço pessoas que fizeram em um mês, na verdade eles estudaram para a prova, né? Eles não aprenderam francês, eles aprenderam a fazer a prova da Aliança Francesa e conseguiram passar também. Mas no meu caso, assim, foi difícil. Eu tentei olhar na Aliança Francesa ver quanto era, mas assim, o curso intensivo, ele não me daria o B1, se eu fizesse o intensivaço, eu ia conseguir até o nível A2. E eu Uhum. tinha que pagar um valor assim absurdo que eu não tinha na época para fazer o curso. Então eles meio que me desmotivaram, sim. Eu posso confessar que eles me desmotivaram, falaram assim, olha, é impossível você conseguir esse nível nesse período de tempo, né? E aí eu fiquei chateada com essa resposta, mas não tomei isso Sim. para mim como verdade. Usei as minhas férias, não curti as minhas férias, usei as economias que eu tinha. Contratei uma professora particular de francês, Uhum. E fiz um dali. mês de francês, assim, com o dinheiro que eu tinha. Ela me ensinou a ler a fonética, me indicou um livro de gramática, muito bom. E aí eu comecei a fazer o livro, acabou meu dinheiro, eu tive que continuar estudando sozinha. E aí começaram as aulas, então eu tinha que estudar francês enquanto estava fazendo as matérias. E aí eu fazia isso nos horários vagos, né? Eu chegava mais cedo na faculdade, eu chegava mais 6h15 da manhã na faculdade, estudava de 6 às 8. E aí lá para umas 5 da tarde, que é o horário que acabava, eu ficava até umas 7 da noite estudando francês nesse ritmo louco. Peguei o livro Uhum. de gramática que ela tinha me orientado, que a professora tinha me Alter orientado. ego? Não, foi Não foi. Grammaire progressive du français. Ah, Nível tá bom. intermediário. Muito bom, excelente esse livro de gramática. E aí eu fui e fui fazendo ele todo, como eu fazia na Ah, faculdade, como eu estudava, né? Eu entendia, né, fazia os exercícios, tentava calma, então, decorar a gramática e tal, você fez um mês com a professora particular e o resto sozinha? e o resto sozinha. Caraca! Calma. Tive ajuda Aham. de uma menina que tinha feito intercâmbio e tinha um namorado francês. Então ela me ajudava conversando comigo. Letícia, muito obrigada, estou aqui por causa de você. Ajuda de franceses também que estavam fazendo intercâmbio na época, que me Aham. ajudaram também corrigindo minhas redações, conversando comigo em francês. Então eu fiz Massa. contato com essas pessoas, não foi sozinha, né? Aham. E treinando com os outros alunos que estavam se candidatando ao intercâmbio, que também estavam na mesma situação que eu, entendeu? Mas foi Entendi. assim, na cara e na coragem, na força do amor, na força do ódio, na força de vontade. E deu Poxa, mas aí, certo. E deu que certo, ótimo. e eu vim, tô aqui, então é difícil, galera. Se vocês tiverem tempo para poder se preparar, estudar francês, aconselho. Sigam o Ah, caminho do Matheus e não da Lulu aqui. é. Então, mas para mim, não foi também como se eu tivesse certeza que eu queria isso. Eu comecei assim, tipo, pô, eu nunca tinha pensado que talvez fosse uma possibilidade. Eu falei, ah, vamos fazer aqui, vamos ver o que que dá. Só que conforme eu fui vendo que foi ficando sério o bagulho, eu falei, ah, não, tá. Então é uma possibilidade real de ir para a França. Então, estuda. Mas com certeza, quanto mais, como é que posso dizer? Quanto antes você souber que você quer, melhor. Sim, Acho que com sempre, né? certeza.
E aí, uma vez que você passou, o que aconteceu? Você conseguiu o intercâmbio, o duplo Então, diploma? isso. Aí consegui essa bolsa, né? Inclusive, o FRN, muito obrigado por tudo, porque assim, nossa, tive auxílio, justamente como eu falei para a aula de francês, tive auxílio para ir para Brasília tirar o meu visto de estudante, que também não é barato, essa viagem toda, hotel e tal. Sim. Então, nossa, o FRN realmente quebrou muito galho mesmo para fazer isso acontecer e sair do papel. A Sim. cidade que eu tô agora, inclusive, chama Pau. Acho que o Uhum. Gabriel já falou, né, em outra entrevista aqui, que a cidade chama Pau, escrito P-A-U, Pau. Então, pequena curiosidade, podem imaginar que durante muito tempo as piadas da quinta série não paravam. Desculpa. Ah, pau é grande? Não, mas dá pro gasto. Enfim, e aí, vai pro teu corte, tá feito. Tudo Mas, bem. mas, mas, enfim. E aí eu escolhi essa cidade, de Pau, justamente porque não é uma cidade muito grande. Na época eu nunca tinha saído do Brasil também, como eu disse. Então para começar, já não gostava muito de cidade grande, ainda por cima ia sair do país, eu falei, bom, não sei se eu quero muito esse perrengue de cara, vamos aos poucos. Se eu quiser mudar para uma cidade grande, depois eu penso nisso. Uhum. Então, Pau, é uma cidade não muito grande, também tinha algumas pessoas que eu já conhecia, que são veteranos meus da época da UFRN, que estavam fazendo o mesmo programa que eu. Uhum. Enfim, que eu tinha afinidade e tal, não conhecia muito, não era muito próximo, mas tinha afinidade, falei, então, melhor ainda. Além disso, uma cidade que está rodeada por verde, por mato, enfim, tem áreas verdes, tem florestas, tem a montanha, tem praia, não muito longe daqui, então isso me atraiu muito na cidade. E é isso, quando chegamos em Pau, fomos muito bem acolhidos pela universidade, e também pelos meus amigos veteranos, colegas veteranos da época. Eles foram essenciais para saber o passo a passo de banco, alojamento, como funciona a universidade, como funcionam as aulas, etc. Eles foram essenciais para se adaptar facilmente no começo a essas obrigações, vamos dizer assim. A universidade acolheu todos os estrangeiros, estudantes estrangeiros que estavam entrando nessa leva, nesse ano letivo, porque eles acolhem também todos os Erasmus. E para quem não sabe, Erasmus é o nome dado para uma bolsa também de intercâmbio, mas que eu acho que acho que é de período menor, não é de 1 ano, 2 anos, acho que é de 6 meses a 1 ano no máximo, alguma coisa assim. Sim. Se eu não estou errado, É né? isso mesmo. Eu acho que também tem Erasmus no Brasil, porque eu Tem. lembro né? Tem, né? Tem sim, Beleza. tem sim. Eu até Que o Erasmus, entrevistei a Roberta, ela fez Erasmus, mas não foi para ir para a França. Ela fez o intercâmbio para a França, mas ela conseguiu Erasmus para a Espanha. Tem, entendi, tá no canal também. entendi. Falando sobre integração, já que é para tocar nesse assunto, eu acho que a língua sempre vai ser um tema recorrente da nossa entrevista, porque o meu singelo B2 na época, mal sabia eu, mas ele era ótimo para aula. Realmente eu fiquei espantado até como eu estava entendendo o que os professores estavam falando, isso me deixou muito feliz e aliviado na hora, assim, falei, nossa, eu entendi tudo que você está falando. Pelo menos entender a aula eu vou. Mas esse mero B2, ele, em ausência da cultura, tipo, de saber como é a cultura dos caras, faz você se bloquear às vezes. Por exemplo, como você não sabe, você não conhece o povo que está aqui, a cultura das pessoas que você está tentando se integrar, você não sabe como agir, tipo, como eles agem. Se eu agir assim, será que eu estou sendo ridículo? Será que eu estou sendo normal? Será que eu estou sendo Uhum. agressivo? Você não tem um feedback. Então, eu era muito travado no começo, porque eu era intermediário na língua, mas eu, comportamentalmente falando, eu não sabia se eu estava sendo um estranho no ninho demais, assim, ou, enfim, um maluco, enfim. Então, travava muito para pedir coisa no McDonald's, por exemplo, ou então para fazer uma pergunta na aula, ou para falar com alguém da minha sala. No começo, eu pessoalmente falando era assim, travado. Até que com o tempo eu fui meio que realmente vendo, conhecendo melhor as pessoas, os costumes deles e tal, e vendo que na realidade eu não preciso esquentar tanto assim a cabeça. Tipo, nada que eu fizer vai ser tão vai ser tão Chocante, bizarro. chocante, vai ser tão bizarro assim. Resumindo, e aí eu fui melhorando enfim, a língua. Proficiência. Hoje em dia eu posso falar que eu sou fluente em francês, e eu posso dizer que se não fosse, teria sido muito mais difícil fazer progresso nesse sentido da integração. Eu acho que aprender realmente, continuar o esforço da língua, uma vez que você chegou, é essencial
para muita coisa. Uma delas é a integração social, outras é resolver problema mesmo, de maneira muito mais prática e rápida. Aquele famoso meme da pessoa que não consegue pedir pizza, que tá vergonha, me vê um crédito, falando, um hot, sabe? Quando a pessoa que tem vergonha e não consegue pedir pizza, em outra língua fica ainda pior, entendeu? O que aconteceu comigo? No meu caso, cheguei com B1, mas assim, foi o B1 no limite também, né? Pelo menos eu consegui vir. Entendi. E quando eu cheguei, eu entendi o contexto das coisas. Eu não entendia muita coisa, não. Então, eu sempre me preparava antes, quando eu tinha que fazer algum processo administrativo, ou no banco, ou fazer um cartão de transporte, ou ir falar na secretaria sobre algum assunto. Me lembro que eu escrevi o que eu queria falar, traduzia e gravava aquilo para poder ter confiança de falar A com a pessoa, confiança. sabe? E ou então, quando a gente estava em três, né? Foram três alunos de intercâmbio que foram comigo fazer o intercâmbio em Grenoble. E se era um assunto que interessava os três, a gente tirava no 0 1 para ver quem ia falar com a pessoa. Era muito engraçado isso. E a solução que eu tive, que eu encontrei para poder entender as matérias, porque assim, existia um intercâmbio para Grenoble todo em inglês para estrangeiros, mas a gente não foi para esse intercâmbio. A gente caiu numa turma que só tinha francês. E a gente, três brasileiros e a turma inteira de francês. Então É isso. tudo foi em francês. Projeto em francês, apresentações em francês, rapport, tudo. Prova. E no início, eu vou confessar que assim, eu não entendia. Eu realmente, nas primeiras aulas, eu fiquei até um pouco preocupada como é que eu ia fazer para tirar nota boa, porque se eu não estava entendendo a aula, Uhum. complicado, né? Daí eu comecei a gravar o áudio das aulas e, e depois, no final do semestre, aqui na França, diferente do Brasil, as provas são no final do semestre. Pelo menos em Grenoble foi assim. Todas as provas só no final do semestre. E ao final do semestre eu já consegui entender muito mais. Então eu tive que ouvir todas as aulas e fazer o meu resumo baseado nisso. É claro que demandou muito mais tempo, mas passei em todas as matérias, não tirei nota baixa. Então aconselho vocês, se vierem de supetão assim, sem preparo, como no meu caso, não entenderem as aulas, aconselho a gravar, registrar pelo menos o áudio e reouvir isso depois. O que é importante também é a gente não se travar. Eu entendo isso que você falou perfeitamente, porque eu era exatamente assim também. Eu sou muito perfeccionista de base, então eu me sentia muito mal toda vez que eu iniciava uma frase, eu sabia que tinha um erro, e aí eu travava e falava, caramba, eu errei, a pessoa sabe que eu errei, e ficava me martirizando com aquilo. Mas não façam isso com vocês. O importante é que a mensagem seja passada. Eles têm consciência que você é estrangeiro, que você acabou de chegar. O importante é você não ter medo de falar e acabar não se comunicando, entendeu? Levem isso para a vida, e não só para o francês, para todas as línguas, inglês, qualquer língua que você for aprender, não tenha medo de errar. O importante é você tentar falar, se comunicar e tentar ser o mais natural possível. E eles vão te corrigir, se for uma pessoa bacana, vai te corrigir e vai dar tudo certo. É isso. Isso. E nesse contexto da aula, eu acho que essa dica que você acabou de dar, eu acho que ela se traduz bastante em você perguntar mesmo para o professor. E não ter medo de perguntar, porque várias vezes, no final da aula, algum colega meu falou, cara, não entendi nada dessa parte da matéria aqui, eu voei completamente, não entendi tal termo, fiquei com vergonha de perguntar. Ou seja, você vai para a aula, não entende muita coisa, vai para casa, você poderia só ter levantado a mão e perguntado, você pode me dizer o que é esse termo, por favor? Como aqui eles estão bem acostumados a receber estrangeiros, eu acho que, na minha opinião, muito mais do que no Brasil, na Uhum, França, eu muito acho que eles são mais. acostumados com a presença, né, de estrangeiros, para eles não é uma pergunta estranha você levantar a mão e falar, o que significa esse termo? Mesmo que seja um termo que todo mundo saiba, porque é a língua deles, entendeu? Então é isso, não se acanhar de perguntar coisa que para você pode ser óbvia. Pergunta mesmo e dane-se. É isso aí. Sim. E você, durante a tua graduação no Brasil, você se formou, pelo que eu entendi, você se formou no Brasil e depois veio fazer o duplo diploma aqui. Quais são os pontos que você pode citar de diferença entre a tua graduação em Engenharia Química no Brasil e o mestrado em Engenharia de Processos na França? Por favor. Boa. Então, as matérias que eu paguei aqui na França, elas foram
elas são equivalentes às matérias que eu teria pagado no Brasil se eu tivesse ficado lá no tempo equivalente. Então, o que eu posso comparar, eu acho que é mais no Uhum. sentido de metodologia, Sim, mais do que no conteúdo da matéria mesmo. sim. Porque o conteúdo, posso assegurar para vocês de engenharia química, que é o mesmo. Balanço de matéria, balanço de energia, termodinâmica, fenômenos de transporte, tudo isso é igual em qualquer lugar. Então, podem ficar tranquilos que vocês estão respaldados pelo conteúdo que nos é ensinado no Brasil. Quanto à metodologia, uma coisa que eu gostei muito aqui é que eles têm, contrariamente pelo menos à minha universidade, eles têm momento de ter aula e momento de fazer exercício. Não é misturado. Existem, Sim. eu acho que deve até Sim, ter na falado já, UFRJ também não tem isso, não. né? Foi novo pra mim. Existem aulas e existem TD, que eles chamam, que é Travaux Dirigés, Uhum. que são momentos onde é só lista de exercício, toda a sala fazendo junta e o professor fazendo, corrigindo, tirando dúvida. Isso, para mim, eu acho que pelo menos funcionou bastante para mim, para fixar o conteúdo, sabe? Enfim, aprendo na aula, perdão, Ah, não. eu aprendo na aula, é, assimilo e depois chego no exercício realmente fixo e aprendo aquilo que eu não aprendi antes. Eu acho que eu gostei muito desse sistema deles. Legal. Realmente, uma coisa que não é tão legal assim, é como você disse, as provas no final do semestre, né? Tudo junto, assim, empacotado. É uma coisa que não me agradou muito. Sim. Mas, gente, é isso. Enfim, E o nível de cobrança, o que que você achou em relação às matérias no Brasil? O nível de profundidade técnica dos assuntos, teórica, como é que o que que você pode tirar, o que que você pode nos dizer a respeito disso? olha, o rigor que é cobrado, ele é basicamente o mesmo, só que em coisas diferentes. Eu acho que Hum, aqui, mais do que no Brasil, eles avaliam o raciocínio e a maneira como você explica o seu raciocínio. Porque aqui tem algumas matérias, pelo menos na minha escola de engenharia, que era permitido, por exemplo, você ter o suporte, o material. Era permitido você ter sim, a o minha que eles chamam também. de poli, né? Uhum, Que é enfim, que é a apostila da matéria. Porque eles, enfim, alguns professores, algumas matérias não estão preocupados se você vai decorar uma fórmula, e sim como você vai aplicar e como você vai justificar a escolha dessa fórmula para aplicar. Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal sim, no sistema de avaliação deles. Não é binário, né? Não é aquele negócio, acertou, errou, faz de novo. Entendeu? Não é desse jeito. Mas em termos de rigor total, assim, ou em termos de facilidade ou dificuldade, entre aspas, eu achei mais ou menos o mesmo. Só muda o lugar onde você aplica o esforço. Mas, no mesmo entendi. nível, assim. E por que que você escolheu? Você chegou a voltar para o Brasil depois que você fez o duplo diploma ou você continua aqui na França para o doutorado? E uma Boa. outra pergunta é por que que você escolheu o doutorado? Porque. Ótimo. Acho que vou começar pela sua segunda pergunta. Tá bom, por que Porque, doutorado? porque no meio da graduação, nós convivemos com outros brasileiros também que estão aqui, já estão fazendo o doutorado. Hum, E nem se não fosse os brasileiros, acho que eu teria perguntado também para outros doutorandos da época. E claramente, o doutorado aqui, ele é uma das principais portas para o brasileiro se ele quer ficar depois da graduação. sim. Entretanto, todavia, não aconselho fazer só por isso, já que um doutorado são 3 anos de trabalho intenso em um só tópico, o principal tópico do seu trabalho. E se você não tiver uma afinidade por isso, se você não gostar do que você está fazendo, vão ser 3 anos assim de uma tortura para você. É. Aqui o doutorado, não sei se você já comentou isso com a galera, mas se não, é como se fosse um trabalho. Não é só pesquisa. Você ganha um salário Isso mesmo. para fazer essa pesquisa. Eu sei que no Brasil existem bolsas de doutorado também, mas acredito que com o salário do doutorado aqui, você consiga ser mais autônomo financeiramente falando do que você seria no Brasil. É Com uma certeza. quantidade suficiente para você ter um estilo de vida razoável. E pronto. Então, essa é a segunda pergunta. Então, por que eu pensei em fazer? Porque eu via que tinha brasileiros felizes fazendo doutorado e tal, ganhando o dinheirinho deles, tendo a vida social deles. Eu falei, cara, se eu realmente me interessar pela pesquisa, eu acho que esse é o próximo passo.
se eu não me interessar por nenhum tópico de pesquisa, eu juro solenemente que não vou fazer. Porque já me fizeram fazer esse juramento. Matheus, se você não achar nenhuma coisa que te agrade, não faça, porque vai ser horrível. Juro. Enfim. Caramba, que legal, que suporte maneiro que você teve então, hein? Sim. Isso é muito importante para começar o doutorado, né? Você ter Hum, pessoas que fizeram, que te apoiam. Eu também tive essa rede de apoio para a escolha do doutorado, porque na época eu tinha feito intercâmbio, gostei muito do intercâmbio, voltei para o Brasil, mas não tinha pretensões de voltar para a França. Gostei da experiência, confesso. Mas meu foco era entrar numa multinacional, trabalhar, crescer, fazer carreira dentro de uma multinacional no Brasil em metalurgia. E é isso, entendeu? Mas eu bem com acabei isso também. fazendo um estágio e calhou que esse estágio, por N razões, não me deu a impressão que eu estava esperando, né? Não atendeu as Uhum. minhas expectativas na época. E aí me fiquei pouco frustrada e pensei em voltar para a França fazer um doutorado, porque, mais uma vez, tinha amigos brasileiros que estavam fazendo doutorado na época, quando eu fiz estágio, durante meu intercâmbio, e a gente conversava sobre isso, e depois eu fui também trocar com outras pessoas que estavam na época fazendo doutorado também, brasileiros que estavam aqui. E foram essa rede de apoio que me incentivou também, me mostrou os pontos positivos de fazer doutorado, e o canal também serve para isso, né? Para incentivar as Uhum. pessoas a mostrar que o doutorado é a mesma palavra, mas não significa a mesma coisa. O doutorado no Exato. Brasil e doutorado na França não é a mesma coisa. E é a melhor porta de entrada para vir para fora, não só França, Europa de uma forma geral, acho que em todos os países, né? É vir como estudante. Uhum. Você tem É. muito mais vantagens, benefícios. Uhum. Ter um diploma do país te ajuda muito, tanto em relação a visto depois que você ganha o diploma, quanto em relação a mercado de trabalho. Porque se você tem um diploma brasileiro, você pode tentar equivalência, é possível, Uhum. só que sempre existe uma barreira ali. Sim. E então, eu já tinha consciência de tudo isso, o intercâmbio me deu essa bagagem. E eu decidi fazer doutorado justamente porque eu sabia que, primeiro, eu queria um doutorado cifre, porque eu sabia que tinha mais vínculo ainda industrial do Uhum. que um doutorado normal, e que eu queria também empresa depois, centro de pesquisa e tudo mais. Uhum. E também porque eu sabia que a tese cifra ela era mais, como eu vou dizer, tinha uma aplicação mais real, né? Mais Não, direto. não que as Uhum. outras não tenham, mas que é Uhum. muito mais direto, é um problema É. real que está sendo enfrentado pela empresa, que você se Uhum. sente mais útil Inserido. no É. termo de vista, né? No ponto de vista prático da coisa. E aí eu decidi fazer doutorado por isso, mas eu concordo que é muito importante essa rede de apoio, muito mesmo. E mais, ninguém é obrigado também a fazer o doutorado. Tipo, talvez você no futuro, pessoa que está assistindo, que vai fazer uma graduação na França, você se sinta pressionada a fazer o doutorado porque você vê que tem alguns amigos falando, vou fazer, vou ficar aqui. Você não é obrigado a fazer isso. Se você quiser fazer como a Ilusca disse, vou voltar para o Brasil, vou fazer uma multinacional, você faz, não tem problema nenhum com isso. Isso acho que eu estou falando ainda mais para reforçar isso. Tipo, não faça só pela onda, assim, pelo Pela hype. onda. Faça porque realmente você quer. Mateuzinho, a nossa conversa tá boa. Fala pra mim se existe alguma, do teu ponto de vista, se existe alguma diferença entre um engenheiro químico formado no Brasil e na França em termos de mercado de trabalho. Quais são as opções que esse profissional vai ter em cada um dos países, por favor? Boa, boa. Então, aqui, contrariamente ao Brasil, onde quanto mais especializado você for, menos oportunidade você vai ter. Se você fizer, por exemplo, um doutorado como a gente está fazendo agora, ou mesmo pós-doutorado depois, não significa obrigatoriamente que você vai acabar na carreira acadêmica. Hum. Claro que isso é essencial se você quiser carreira acadêmica, doutorado, pós-doutorado, aquele negócio do CV, artigos e tal publicados. Mas, se você não quiser carreira acadêmica, não é por isso que você vai se privar, por exemplo, como eu, de fazer um doutorado, entendeu? Porque você se torna mais competente num assunto específico, você vai ser melhor remunerado, provavelmente, e não é por isso que você vai fechar muitas portas.
Eu acho que em termos de estágio, por exemplo, foi a única experiência que eu tive de procura de emprego na época da escola de engenharia. Foi uma experiência muito agradável, porque assim, eu cheguei a fazer entrevistas, eu cheguei a realmente passar por processo seletivo de estágio, e eu pude escolher no final quais são aqueles que eu queria, onde eu não queria ir. Legal. Então, eu acho que isso é muito diferente à nossa realidade no Brasil, que eu sei que não é igual. A gente rala muito mais no Brasil para achar um estágio que nos agrade e tal. Então, tanto é que a melhor experiência que eu tive no intercâmbio inteiro foi durante o meu primeiro estágio. Foi quando eu fui daqui para Avignon, que é Legal. no sudeste Sim. da França, para fazer meu primeiro estágio. Morei 4 meses lá. Respondendo a primeira pergunta, eu voltei sim para o Brasil no final da minha graduação, Hum. porque a CAPES, a bolsa do Braftec, tem uma cláusula que fala que você tem que voltar, pelo menos pisar no território nacional antes de voltar para cá por quaisquer motivos. Se você não respeitar essa cláusula, eles podem te lascar de qualquer maneira possível. Conheço casos de pessoas que não voltaram para o Brasil antes de começar o seu doutorado e deu tudo certo, porque eles negociaram, enfim, discutiram a situação de cada um. Mas também era o Covid na época, acredito que eles tenham sido mais flexíveis Hum. por causa disso. Mas enfim, voltei para o Brasil, passei um mês de férias lá, enfim, aproveitando minha família e tal, e depois voltei para cá direto. Porque a minha negociação, o processo de seleção para esse doutorado que eu estou fazendo hoje, ele ocorreu durante a graduação. Foi Hum. colocada uma oferta de doutorado pelas comunicações da Escola de Engenharia. A princípio, eu não, como eu estava meio em dúvida se era aquilo que eu queria mesmo, eu não apliquei. Mas os professores, os orientadores dessa tese, eles me chamaram uma vez para conversar, enfim, para saber se realmente não me interessava, porque eles achavam que se enquadrava com o meu perfil e tal. E eu Sim. falei, enfim, eu falei que ia pensar sobre isso, né? Tipo, já que é assim, peraí, né? E aí, Querendo muito a minha presença aqui, né? Vou pensar no caso de você, vou ver aqui na minha agenda. É não, só mas aí eu gente refleti, chique nesse canal, cara. Olha, fala sério. Os professores entraram em contato contigo pra. Tem não, mas certeza? Você calma, não viu a oferta lá, não? Tu não pensou sobre o assunto, hein? Caramba. não, mas isso também tem, enfim, baixando um pouco a minha bola, é Ah. porque Pô é uma cidade pequena e a escola de engenharia que tem em Pô também é pequena. Hum. São turmas de, eu acho que 80 pessoas por ano, então é pequeno se comparar às grandes escolas, né? Então, como é uma escola menor, eu acredito que tem ponto positivo e negativo. O negativo é que ela é menos reconhecida, normalmente. Hum. Eles dão mais valor, os industriais, enfim, os profissionais, aquelas escolas que fazem brilhar o olho, que são grandes como o Mini Parritec, Hum. justamente. As escolas menores, a seu favor, elas têm um contato humano maior, eles têm um contato com os professores maior, uma rede profissional mais íntima ali perto. Hum. Então, eu acho que é por isso também que os professores vieram falar comigo, enfim, porque a turma já não é muito grande, eles têm uma atenção mais especial para cada um, Sim. o que contribuiu muito para o meu aprendizado das matérias, inclusive. Então, eles falaram comigo, eu pensei a respeito, finalmente me interessou o assunto, acho que tinha a ver com o, os tópicos de carreira que eu queria para mim. Então, uma vez que eu fui selecionado, eu fui para o Brasil, enfim, passei minhas férias tranquilíssimo, sabendo que eu ia voltar. Foram férias muito, muito boas. E aí eu voltei, com o contrato assinado e tal, já pronto para começar minha tese. Então, primeiro Legal. de janeiro, eu comecei. Legal, legal. E qual é o tema do seu doutorado? Resumindo em 180 segundos. Minha tese em 180 segundos. No final do meu doutorado, eu tenho que criar um modelo capaz de simular o que acontece em um meio poroso e Uhum. multifásico Uau, vai lá. como um aquífero quando você injeta CO2. Agora, traduzindo essa. Por favor, porque a galera aqui, a maior parte deles não é. Eu, pelo menos. Vamos lá, de novo. Bom, para a galera fora de engenharia, Tá. modelo é um conjunto de equações, descrições, esquemas, enfim, desenhos que são capazes de descrever um fenômeno Uma ideia, uma real. hipótese. Exato. Um conjunto de hipóteses, exatamente. Uhum. E então, eu tenho que criar esse conjunto de equações, hipóteses e esquemas que vai descrever para a gente o que acontece quando eu pego o CO2 que está no ar e eu injeto num aquífero, por exemplo. Um aquífero é uma formação geológica porosa, ou seja, uma rocha com vários poros, Uhum.
tem uma água, às vezes salina, nele. E é um ótimo Ambiente. candidato para você estocar CO2, porque tem um espaço muito grande, aguenta pressões altas e tal. Só que quando o CO2 ele fica estocado nesse lugar, acontecem reações químicas que podem mudar, alterar a propriedade da rocha, que por sua vez pode causar N outras coisas. Então tem um interesse por trás de saber o que acontece em 100 anos quando a gente estoca o CO2 lá dentro. Então, o meu objetivo é de criar um modelo capaz de prever justamente em Que 100 legal. anos como é que vai estar esse meio quando o CO2 for estocado lá dentro. Super interessante, Matheus. E por que que eles querem estocar CO2? Por que na rocha? Então, primeiro, o porquê estocar CO2 é porque, enfim, o mundo vai acabar, né? Se a gente não fizer nada, e pelo menos a gente. Nossa, agora eu fiquei confortável. Vou até ter O uma mundo, criança. não, o mundo vai ficar aí, mas a gente vai acabar se a gente não fizer nada, então a gente tem que pegar esse CO2 do ar, que são tecnologias que já existem de captura de CO2, e uma vez que a gente capturou, sequestrou esse CO2, a gente tem que fazer alguma coisa com ele. Hum, Então, uma ótima alternativa a se estocar esse CO2 é justamente formações geológicas como aquíferos. Podem ser poços de petróleo abandonados, podem ser minas de carvão abandonadas, mas são espaços grandes que suportam grandes pressões e que, então, são ótimos candidatos para estocar grandes quantidades de CO2. entendi. É por isso. E o que você quer fazer depois de doutorado, Matheus? A pergunta que não quer calar. Eu sei que você está no segundo ano, ainda tem um aninho para pensar nisso. Mas você já definiu o que que você quer fazer? Já, Já? já. Eu não quero fazer um pós-doutorado. Você quer fazer um pós-doutorado? Doutorado já foi muito sofrimento, né, meu parceiro? Eu entendo, eu É, entendo. Eu também é. não. Mas por que eu tô falando isso? É brincadeira. É porque, assim, quando você faz, para começar, um doutorado, você já se torna um especialista em um assunto. Quando você faz pós-doutorado, ou pós-doutorados, você se torna ainda mais especialista num ramo específico de assuntos, ou no assunto, entendeu? E uma coisa um tipo de profissional que eu quero ser, é um profissional generalista em um ramo específico. Então, um ramo que me agrada muito é justamente esse ramo de transição energética, processos para mitigar o efeito estufa, tudo isso me, Legal. me, me atrai muito. Então, se eu puder trabalhar nesse ramo por vias, enfim, públicas ou privadas, mais próxima à indústria de qualquer maneira, seja uma iniciativa pública ou privada mais próxima à indústria, eu vou ficar muito feliz. Então, o que eu quero é, depois do doutorado, procurar algum emprego, provavelmente vai ser privado, né, no setor privado, pesquisa e desenvolvimento nessa área de transição energética ou processos de Legal, mitigação do efeito estufa. legal, legal. Então, Matheus, agora eu queria que você contasse pra gente qual foi a tua maior facilidade, afinidade, coisa que foi fácil pra ti de se adaptar em termos de adaptação, tá? Quando você Uhum. chegou na França e qual foi a tua maior dificuldade? Uma coisa que você viu que pra você foi mais difícil em relação aos outros brasileiros que vieram com você e outra coisa que foi mais fácil pra você em relação aos outros, por favor. Tá bom. Então, na UFRN, em Natal, eu passei 3 anos fazendo curso de graduação, mas eu cresci em Minas Gerais, em Poços de Caldas. Então, eu fui para o Rio Grande do Norte com 17 anos e morei lá sozinho, então até a hora de vir para a França. Para mim, isso foi essencial para minha adaptação aqui também. Eu costumo dizer que foi mais difícil a adaptação em Natal, quando eu cheguei lá, do que em pouco quando eu cheguei aqui. Caraca. De verdade. Porque assim, o Brasil é muito grande, a gente tem tantas diferenças assim, culturais, hábitos e tal que são diferentes, que para mim, sair daquele meu mundinho foi já um choque muito enriquecedor. Então, enfim, saber se virar, saber morar sozinho, fazer comida, essas coisas assim que são a base de morar sozinho, eu aprendi no Brasil, não foi aqui. Então, quando eu cheguei aqui, nesse sentido foi bem tranquilo mesmo. A maior facilidade que eu tive, eu acho, nesse meio tempo, foi justamente a língua e a comunicação. Justamente pelo fato de não ter muita vergonha de falar uma besteira ou de fazer papel de bobo na frente dos franceses.
E isso foi justamente isso que me abriu muitas portas para conhecer gente nova, gente diferente, gente de todo canto. Enfim, bater os papos mais diferentes que eu poderia bater, justamente por ousar falar e sair um pouco da zona de conforto que pode aparecer, e eu tenho certeza que algumas pessoas vão se identificar no que eu estou falando, porque quando você vem com brasileiros ou encontra brasileiros, é muito gostoso falar português. Você Uhum. passa o dia inteiro falando francês, o que cansa mentalmente, e nada mais gostoso do que um happy hourzinho ali falando português, entendeu? Ou mesmo no dia a dia, você contar uma piada interna que ninguém vai entender, só vocês, brasileiros, entendeu? Você tá tirando sarro de uma pessoa que tá na tua frente, não tá entendendo nada. Mas, Isso é entendeu? bom mesmo. É bom demais. Então, é tentador falar só português e ficar entre os brasileiros. Mas uma coisa que eu recomendo, por mais difícil que às vezes isso seja, é de, claro, ter estima pelos seus amigos brasileiros, já que vocês estão no mesmo barco, mas tentar se integrar também em outros grupos, outras bolhas diferentes, além dessa. Sim. Porque, contrariamente a uma bolha social normal, que todos temos, a bolha brasileira, ela te impede de desenvolver a língua e conhecer melhor a cultura. Então é isso que eu acho que para mim foi essencial para ter essa facilidade a mais da língua, por exemplo. Foi realmente me jogar em outras bolhas. Entendi. E a tua maior dificuldade, Matheus? Cara, Abre o seu coração. a maior dificuldade, eu acho que eu tive, foi principalmente no começo, relacionado, enfim, à minha família. Na época também eu namorava, Uhum. no Brasil. Minha namorada morava no Brasil na época. E eu acho que essa foi a maior dificuldade. Foi, assim, a transição em que você começa a se dar conta de que talvez o seu futuro não seja mais no Brasil. Você começa a se dar conta que, calma, então eu estou me integrando, estou gostando desse lugar aqui. Profissionalmente, existem oportunidades muito grandes para mim aqui. Talvez seja a hora de começar o processo de enxergar esse país mais como casa e menos como férias ou fase. Uhum. Uhum. E isso foi um processo, não foi um ponto, assim, foi um processo que começou na graduação e está, inclusive, quase terminando agora. Tipo, no sentido de agora eu ter quase certeza que eu quero ficar aqui. Essa foi a maior dificuldade, porque você, inevitavelmente, pensa na sua família, você pensa naquilo que você vai deixar para trás, não que você não vai vê-los mais. Claro que você pode vê-los sempre, tipo, de Se uma vez por ano. organizar, assim, para vê-los. Uhum. Exatamente. Mas não vai ser mais aquelas pessoas que você vai ver todo dia, por exemplo. E nesse sentido, de não ser mais as pessoas que você vai ver todo dia, outra dificuldade que eu tive foi justamente os franceses serem as pessoas que eu vejo todos os dias. Calma. Gente, eu adoro isso. Eu adoro. Vai, continua, continua. É unânime esse feedback aí dos brasileiros, mas vai lá. Gente, olha, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu não tô falando mal dos caras. Hum. Porém, cultura é a coisa mais forte pertencente a um ser humano. Uhum. É o tipo de coisa que você nunca questiona como sendo normal ou não. E quando você vai para um outro contexto em que o que é normal e o que não é normal não é mais o seu parâmetro, algumas coisas entram em choque. No meu ponto de vista, não é nada de muito chocante, de muito gritante, de muito, nossa, eles fazem isso. Não, não dá para viver assim, não é isso. Mas são as pequenas coisas. São as pequenas coisas que ao longo do dia e ao longo dos anos que você vai vivendo, você simplesmente escolhe que não vai aceitar. Você não vai fazer igual. Vou dar um exemplo bobíssimo. Bobíssimo, mas que pessoalmente, assim, toca no meu âmago, que é o seguinte. Quando você está na aula, você, brasileiro, como nós, você quer falar uma coisa pro teu amigo, que tá aqui do teu lado. Você vai falar baixinho, né? Se eu chegar com ele e falar, ei, velho, esse negócio aí, tu entendeu? Não entendi nada. Você não vai fazer assim. Porque é isso que eles fazem na aula. Eles cochicham, mas tão forte que eles cochicham mais alto do que se você falasse baixinho. Então, aonde você tiver, você vai, tipo, em lugares tipo aula, lugares mais reservados assim, você vai ver o francês cochichando alto pra cacete. E isso meio que me dá uma agonia. Dá pra ouvir tudo que eles estão falando, cara. Eles estão do outro lado da sala, eu tô ouvindo tudo. Meu Deus do céu. Aqui no meu ouvido. E pronto, isso é só um detalhe bobo. Pode parecer bobo pra caramba agora, mas assim, quando você vive realmente no lugar Uhum. durante um longo período, são essas pequenas coisinhas assim que isoladas não são nada,
mas que com o tempo meio que pega um pouquinho no seu nervo. Humor é outra coisa que ainda não me adaptei também. Eu não posso dizer hoje em dia que eu domino 100% do humor francês, não é uma coisa que me Eu também escapa, não, eu também não. Eu nunca entendo as piadas, é muito difícil pra mim. A gente né? não tem o mesmo senso de humor, definitivamente. Brasil e a França. Tipo assim, até na faculdade eu achava umas piadas, umas brincadeiras tão bobas, assim, coisa de adolescente, sabe? Que eu ficava assim, tá, mas ou eu sou muito madura pra minha idade, ou isso não tem graça. Não, E isso. é Então, bizarro. não, você tocou num ponto chave agora, que é a maturidade. O nosso conceito de maturidade, pelo menos, que eu acho que também está 100% ligado à nossa cultura, o que a gente considera como sendo maduro ou não, para eles talvez não é a mesma coisa, não seja a mesma coisa. Eu até poderia entrar no mérito e dizer a média dos franceses nessa época da vida são Uhum. menos maduros que a média de nós brasileiros nessa época da vida. Eu até poderia entrar nesse mérito e falar isso, mas eu acho que é mais justo dizer que para eles o que é maduro não é o que é maduro para a gente, vamos dizer assim. Sim, É porque realmente na hora de fazer amizades e tal, eu acho que o humor, a conversa, tudo isso é muito importante, as pautas, os assuntos, isso é muito importante, né, para você criar amizades. E acho que nesse ponto tive dificuldade de encontrar um terreno comum para começar assim uma conversa ou rir de uma besteira. sim. Mas me fala o teu maior choque de cultura, assim, maior. Tenta puxar aí aquilo que mais te chocou. Então, o maior choque, um dos grandes choques que eu tive, de fato, foi quando assim, a gente chega no segundo ano. Tem 3 anos a escola de engenharia, a gente chega no segundo. Então, não somos nós que sofremos a famosa bisutagem, que é o Trote. trote. Boa. Que não é nada assim demais, não é um trote. Mas não somos nós o alvo, vamos dizer assim. São os primeiros anos, né, que chegam. Mas, de qualquer maneira, como a gente tinha acabado de chegar aqui em Pô e na faculdade, a gente resolveu estar ali no meio dos recém-chegados do primeiro ano para ver esse trote, ver como é que é e tal. Então a gente foi para um anfiteatro, onde eles iam apresentar a organização estudantil e tal. E nesse anfiteatro estava o diretor da escola, estava os secretários da escola, alguns professores, e aparece o mascote da escola, alguém vestido de urso, Uhum, de cabeça e roupa, inteiro de urso. uhum, E aí, eventualmente, esse mascote sobe na mesa do auditório, que é bem no centro assim, né? A mesa, onde seria a mesa do professor, e a galera começa a cantar uma música que eu não lembro direito, era alguma coisa do Limousin. E aí, conforme a galera cantando essa música, o mascote ia tirando uma peça da própria roupa. Ele tirou a cabeça de urso, ele tirou uma parte do macacão, ficou só até a cintura, e de repente, esse cara tava pelado em cima da mesa. O cara ficou nu. E a gente, entre os brasileiros, a gente tava assim, tipo assim, o que que tá acontecendo? Gente, o diretor da escola tá ali. O que tá acontecendo aqui? Eles têm a ousadia de falar que brasileiro é safado, que tipo como assim, assim, cara? eles têm a ousadia de falar que a mulher brasileira é promíscua, que não sei o que lá, e você chega aqui e tipo assim, os caras tão pelados, velho. Enfim, a hipocrisia. E aí a gente ficou em choque, mas pronto, isso é outra coisa também que me escapa a compreensão pela minha cultura como ela é. A nudez, para eles, não anda lado a lado com outras coisas, como a promiscuidade, enfim, não anda lado a lado. Então, se você vê uma pessoa pelada alguma vez em alguma festa universitária ou algum evento assim, não se assuste. Porque, assim, ao mesmo tempo que, de fato, eles são muito românticos, esse negócio de 8 ou 80, não existe ficar, né? Ficar é um negócio que não existe aqui. É, É. eles não têm pudor nesse sentido. E para eles é tipo, não, gente, é só um corpo, tá ligado? Eles não. Beleza, tá aí minha Um bunda. corpo que pode, né? Que pode fazer coisinhas. Mas essa que é a essência do bagulho, entendeu? Pra gente, isso é uma coisa completamente fora da caixinha. Pra eles, não. Essa é a nossa cultura, essa é a cultura deles. Então, Hum, ninguém é obrigado a nada, óbvio. Se você não tá confortável num lugar assim, você sai. Enfim, ninguém vai, nem é pra te julgar por isso. Mas é só um ótimo exemplo de coisas, entre aspas, extrema, né? Que é extremamente função da sua cultura. sim.
Com certeza. Putz, eu tenho uma história horrível para contar para vocês. Mas Conta, assim, conta. Não, conta agora. Agora eu tô é, curiosa. é o problema. Foi assim, foi o pior dia da minha vida aqui na França. Mas Gente, pode ser que a história se torne meio nojenta. tá bom, vamos lá. Eu aguento. É o seguinte, eu que pensava já ter lidado com problemas de vida adulta, todos os problemas de vida adulta, na realidade, não poderia estar mais enganado. Eu era apenas uma criança antes deste dia chegar. Quando eu comecei a fazer doutorado, eu saí da residência universitária, do lado da faculdade, e resolvi alugar este apartamento. É uma Hum, kitnet, na realidade, 30 metros quadrados. Como na época eu, enfim, andava muito mais de bicicleta do que eu ando hoje, eu queria um lugar no térreo para eu lavar a bike quando eu chegasse. uhum, Enfim, só fazendo contexto aqui. Então, resumindo, eu moro no térreo. Um dia eu me dei conta que, de manhã, que no meu banheiro tinha uma poça d'água no chão. E eu achei isso deveras particular. E aí, enfim, eu limpei, tal, não hum, pensei muito sobre isso. E no dia seguinte, outra poça. Falei, de onde é que tá vindo essa água? A água não fede, a água é limpa, hum. não sei. Ligo pro proprietário do apartamento e falo, então, tá tendo um vazamento em um lugar, você pode ver isso? Fala, olha, isso nunca aconteceu antes. Se acontecer de novo, você me fala. Eu falei, bom, justo. Vou dar essa colher de chá para ele. Limpei aqui, não aconteceu de novo. E até que um dia que apareceu muita água, e eu vi dessa vez a água saindo. Ela estava saindo da parede. Tipo, tinha tipo, escorrendo assim da parede, e a água estava entrando no apartamento, e eu limpando, ficando meio desesperado, liguei para ele e falei, olha, não pode ser assim. Você tem que chamar alguém para resolver isso. Porque aqui, enfim, é o dever do proprietário do apartamento fazer isso. Você só liga para ele, ele tem que resolver. Beleza. Ele mandou, então, um encanador, vim aqui ver o que é. Eu mostrei, eu falei para ele o que estava acontecendo, ele falou, então, tá entupido, a sua privada tá entupida, mas não a sua privada. A tubulação que tira a carga de todo o prédio, na realidade. Não. Como você é o último no térreo, a água sobe um pouquinho e acaba vazando para lá. Falei, tá, então aquela água já não era muito limpa. Não, aquela água não era muito limpa. Tá, enfim, tudo bem. Você tá aqui, é o que importa. Pode fazer o seu se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu te ajudo. Tranquilo. O cara ia fazer um buraco num tubo para colocar uma sonda para desentupir Uhum. essa tubulação que estava depois do meu apartamento. Sendo que quando ele estava passando o esmeril dele, ele errou, cortou um tubo que estava do lado, que era de água limpa, ainda bem, e foi água para todo lado. O cara desesperado, eu desesperado, o cara me dá um pano, fala, segura aqui, e eu segurando aqui, a água pegando em mim, eu todo molhado. O cara, onde é que é o registro do prédio? Eu falei, não sei. Peraí, o cara foi lá procurar o registro do prédio, eu todo molhado aqui, água na minha cara, e, meu Deus. E aí ele fechou o prédio inteiro sem água, fechou a água ali. Beleza. E aí tudo bem. Água pra caramba no apartamento todo, mas é só água limpa. Tô feliz, tá tudo bem. Cara, não, hoje eu acordei tão bem. Tá tudo, eu te perdoo. Faz o que você tem que fazer. Ele então dessa vez furou o tubo certo, colocou a sonda. A sonda é tipo um tubo com um jato d'água no sentido oposto, que Uhum. entra ainda mais no tubo, né? Só que o problema é que quando ele fez isso, Ai, ai. quando ele fez isso, começou a vazar água da minha privada e da minha parede, mas não era só água, era água com muita coisa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, Não, não, não. não A vou gente já entrar em imagina. Já... detalhes escatológicos, mas, enfim, vou resumir muito, senão vai ser um negócio de horror. Gente, Maravilhoso. água preta entrando no meu apartamento todo e eu não sabia o que fazer. Imagina só, aquela onda de água deliciosa Nossa. assim entrando no teu apartamento, você não sabe se você passa o esfregão, você não quer sujar o esfregão. Você vê aquela água encostando em pé de cama, pé de mesa e você entrando em pânico. Eu tava entrando em pânico. Foi o pior dia da minha vida aqui na França. Eu liguei assim pro meu amigo, falei, cara, eu vou ficar aí contigo. Eu vou abandonar o navio. Eu vou pegar, eu vou pegar o que é meu aqui de valor e vou para aí. E o apartamento que se lasque. Eu vou tacar fogo nesse apartamento. Enfim,
O cara conseguiu tirar o, o entupimento. O apartamento estava num estado deplorável de nojento, um cheiro Nossa. É insuportável. isso que eu ia falar, hein? É o cheiro. Não, cheiro insuportável. Cheiro insuportável. Você não podia passar na frente do apartamento que você ia. Para minha sorte, esse meu amigo é um muito bom amigo. E o proprietário é um cara gente fina também, porque assim que o encanador foi embora, eles vieram com um produto de limpeza, com uma artilharia enorme de limpeza, e nós três limpamos tudo no apartamento. Tiramos tudo, secamos tudo, passamos Kibol em tudo, enfim, Que desinfetamos o legal, que apartamento. legal. Mas assim, foi traumatizante, cara. Foi o pior dia da minha vida. Caramba. E esse dia entrou pro meu CV, o meu currículo, o meu currículo de perrengues que eu passei na minha vida. Não só tipo de coisa de cama, na minha vida, que eu tive que passar porque eu me senti invadido, cara, nesse dia. Nossa, esse perrengue tá até melhor do que perrengue de viagem. Ia te perguntar um perrengue de viagem se você tiver aí, mas esse aí já superou qualquer Não, esse perrengue. aí da minha vida foi um dos piores perrengues. Pra gente terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez por você estar aqui. Foi um momento ótimo que a gente passou junto. Eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo aproveitou bastante a nossa conversa. Com relação à engenharia em si, química, se vocês tiverem alguma dúvida, como o Matheus fez, o processo seletivo para vir para cá, ele já se colocou disponível para responder as perguntas de vocês. Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. E eu queria, para fechar, que você pudesse falar, responder, como se você estivesse falando para o Matheus antes de vir para fazer o intercâmbio. Qual é a mensagem que você deixaria para esse Matheus? Qual o recado, algo que você acha que vale muito a pena, não só para o Matheus do passado, mas para todo mundo que está interessado em vir para cá? Matheus, não seja tão mão de vaca, cara. Não seja tão mão de vaca. Isso é uma lição que eu aprendi no meio da minha vida, do meu intercâmbio. Não seja mão de vaca, cara. Viaje, entendeu? Aproveita a promoção aí de ônibus, de avião. Só viaje, conhece os arredores. Não seja tão preguiçoso. Converse com as pessoas, se joga na experiência, entendeu? De conhecer gente, falar com gente, de viajar, de conhecer lugares diferentes. E é isso. E é É isso. isso que eu falaria pro Matheus. Arrasou. Arrasou. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Matheus da Cruz, engenheiro químico na França. É isso, galera.